Olá, meus amores. Vamos para a nossa atividade de história. Vocês vão pegar esse livro aí, Buriti Mais História, do nosso segundo ano, tá? Vai abrir, ó, na página 30, que fala sobre tempo e transformação. Aprovar ali para vocês, tá? O tempo e transformação. Muitas mudanças ocorrem com o passar do tempo. Observar a natureza é uma das maneiras de perceber essas mudanças. Lara e os colegas participaram de um projeto na escola. Eles plantaram uma semente de girassol. Ó. Na primeira fase, que foi o primeiro dia, ó, eles fizeram o quê? Plantaram a sementinha. A segunda fase da plantinha já foi com 15 dias. O que aconteceu com 15 dias, ó? Começou aqui, ó, crescer. Já cresceu um pouquinho, não foi? Com 30 dias, ó, entrou a terceira fase da plantinha. O que foi que aconteceu? Ela já começou a crescer mais, já saiu novas folhas, não foi? E com 90 dias, ó, 3 meses depois, ó, o que aconteceu na quarta fase da plantinha? Ela já estava uma planta completa, né? Com folha, com a flor perfeita, né? Então, aqui embaixo diz assim: com o passar dos dias, eles observaram que a semente brotou e a planta cresceu. Depois de algum tempo e com os cuidados necessários, o girassol floresceu. Aí na página seguinte, que é a página 31, vem as questões para a gente responder. Aí diz assim: enumere as frases. Enumere as fases de acordo com o desenvolvimento do girassol. Ou seja, o que aconteceu primeiro? Qual foi a primeira fase? Qual foi a segunda fase? Qual foi a terceira fase? Vocês vão escrever número 1, número 2, número 3 dentro desses quadrinhos aqui, ó. De acordo com a fase em que se encontrava o girassol, tá? Aí aqui na quarta questão diz assim: observe a sequência do projeto de Lara na página 30. Vocês vão voltar para a página 30 para observar. E responda: o que aconteceu com a semente de girassol entre a primeira fase e a segunda? E quanto tempo se passou? Então, vocês vão observar lá o que foi que aconteceu e quanto tempo se passou entre a primeira fase e a segunda, e vai escrever aí. Entre a terceira fase e a quarta, o que ocorreu? Quanto tempo se passou? Você vai escrever aqui, tá? Tem que voltar lá para observar, tá bom? Essa quinta questão não precisa, né, responder, porque nós não estamos na nossa salinha de aula, então a gente não vai poder se reunir em grupo com os coleguinhas para fazer, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de história. Nós vamos passar agora para o próximo livro. Vocês vão fechar esse e vai pegar esse, ó, nosso livro de ciências, Buriti Mais, tá vendo? Ciências. E vai abrir ele, ó, na página 58. Nessa página vai falar sobre o que? Os seres vivos. Nós estamos no capítulo 3 e vamos falar sobre os seres vivos. Os seres vivos. Os animais e as plantas são exemplos de seres vivos. Os seres vivos têm um ciclo de vida e necessidades como se alimentar e respirar.
Durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes. É o que chamamos de reprodução. Veja dois exemplos de ciclos de vida. Nós temos aí, ó, o ciclo de vida do porco. Ele nasce, cresce, se desenvolve até ficar adulto, depois envelhece e morre. Pode viver cerca de 12 anos. Ao longo de sua vida, o porco pode se reproduzir e nascer até 12 filhotes por gestação. Então, ó, vocês já estão vendo aí o ciclo de vida do porquinho, né? Do porco. Embaixo tem o ciclo de vida da laranjeira. E diz assim: a semente demora 2 semanas para germinar. A planta pode chegar a 8 metros de altura e demora 5 anos para se reproduzir. A laranjeira mais antiga que se conhece tem mais de 130 anos. Ao morrer, a planta inteira seca. Ó, então a gente tá vendo aqui, ó, o ciclo de vida da laranjeira, tá vendo, ó? A sementinha, depois a planta já dando frutos e flores, né, já adulta. E depois, ó, aqui ela tá com o quê? Primeiro com as flores, né? Aqui que ela já está com os frutos já adulta. E aqui quando a plantinha morreu, já seca. Aí nós vamos passar para a atividade que é na próxima página, na página seguinte, que é a página 59. Aí, semelhante à atividade de história, nós temos também o quê? Um ciclo, né? Então, vocês vão fazer o quê? Enumerar as imagens de acordo com a ordem do ciclo de vida da galinha. O que é que acontece primeiro? Então, vai colocar número 1. Depois que descer um pouquinho, número 2. Depois 3 e depois 4. Tá? Foi bem parecido com aquele da plantinha, não foi? Que germinou. Do girassol da outra matéria. Isso mesmo. Aí, vamos falar sobre o que agora? As necessidades dos seres vivos. Os animais e as plantas precisam de água para sobreviver. As plantas podem produzir o seu próprio alimento. Já os animais precisam se alimentar de outros animais ou de plantas. Alguns seres vivos se locomovem para ir em busca de alimento, água e de parceiro para a reprodução. As plantas não se locomovem. Para respirar, animais e plantas precisam de oxigênio, que está presente no ar ou dissolvido na água. Questão número 2 diz assim: marque com um Vzinho ou um Xzinho, se vocês preferirem, as características que identificam a arara canindé como um ser vivo. O que é que ela... Qual é a característica que mostra que ela é um ser vivo? Ela pesa 1 quilograma aproximadamente. Aí tá dizendo, ó. Ela precisa beber água. Ela se alimenta de frutas e insetos, sementes e insetos. Ela tem de 2 a 3 filhotes por vez que nasce de um ovo. Ela tem cores fortes. Então, você vai marcar só aquelas características que fazem com que ela seja, né, considerada como um ser vivo, tá bom? Então, essa é a nossa atividade para fechar a atividade do dia, tá? Bons estudos, boa atividade e até a nossa próxima aula, tá?